Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Nós estamos adorando, glorificando. Hoje é o quinto dia aí do nosso propósito, né? 6 dias de clamor para 6 meses de vitória, né? Diga comigo assim: Deus, nesses próximos 6 meses, eu creio que Deus vai me surpreender. Amém, querido? Amém. Eu creio também nesse sentido, né? Deus, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Pensa em algo, querido, que precisa acontecer na sua vida, né? A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em ti, em nós, né? Aleluia, né? Diga comigo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem falado nesse lugar, através da oração, da palavra, e nesta hora eu dou liberdade para o Senhor continuar falando ao meu coração. Eu declaro que essa palavra, que essa semente maravilhosa, ela vai cair sobre a minha vida e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu serei o grande servo de Deus que vai frutificar conforme o Senhor planejou para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, querido, né? Lá no livro de Neemias, né? Nós estamos falando bastante aí sobre Neemias esses dias, praticamente, né? Quase todos os dias, né? Citando aqui, falando. Neemias capítulo 6, né? Neemias capítulo 6. Aqui nesse livro a gente vai ver aí a última, como eu posso dizer, né? A última tentativa, a última conspiração, né? Dos inimigos em relação à construção dos muros de Jerusalém, né? Porque depois dessa conspiração aqui que eles tiveram, né? Eles não tiveram êxito, mas Neemias teve, e a obra foi concluída, né? Pelo menos os muros ali foram restabelecidos, né? E as portas, os portões que fechavam ali a cidade. Mas a gente vai ler aqui Neemias capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, diz assim: E tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábia e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentaram fazer-lhe mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual lhe trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-se, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo que és rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, e segundo essas palavras, vem pois agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu
coração é que te inventas? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E que há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que lhe enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse a proceder e a pecar, porque para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam me atemorizar. Que Deus continue a nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Queria iniciar aqui dizendo, querido, que toda pessoa, né? Ou todo homem, toda mulher que aceita Jesus como seu Salvador, que entrega, né, de fato, de verdade ao Senhor e pede lá para Deus escrever o seu nome no livro da vida, crendo que Jesus vai voltar e que Ele vai chamar aquela pessoa, e aquela pessoa vai morar com o Senhor lá na glória. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amado, nós somos destinados a morar na glória. Mas quando, querido, olha, a gente faz essa confissão diante do Senhor, eu quero dizer que a gente entra numa guerra espiritual, né? Que a gente entra, né, numa guerra, né, a gente pode dizer que é até ferrenha, né? Isso é com todo mundo, quer a gente aceite isso ou não, né? Eu quero dizer que você e eu estamos numa guerra espiritual, né? Mesmo que você tenha consciência ou menos consciência, mas a Bíblia está dizendo que nós estamos numa guerra, né? E eu quero dizer, querido, que Satanás e o mundo, ele luta comigo, com você, né, violentamente, e também tem a nossa carne, ela milita contra o Espírito de Deus que habita em você. É assim que a palavra de Deus diz. Não é à toa, meu irmão, que o livro de Efésios vai estar dizendo lá, olha, quanto ao mais, Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O verso 11 diz assim, né, olha, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra toda a cilada do diabo. E o verso 12 vai dizer, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso, e contra todas as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Amado, olha, eu quero dizer para você que a batalha espiritual é travada, mas essa palavra, essa expressão, batalha espiritual, ela não se encontra na Bíblia. É um termo teológico, né, para indicar, querido, olha, do conflito que há na nossa vida cristã, né? Ou seja, é uma guerra mesmo, né? E nessa batalha espiritual nós vamos enfrentar, querido, lutas, né, contra Satanás, contra os seus anjos, contra os seus principados e potestades. E nessa luta travada, ela é diariamente, né? E ela acontece, querido, muitas vezes no meu lar, no seu lar, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola, né? Na sua vida financeira. Essa luta é travada muitas vezes nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Essa luta, ela é travada, querido, e até mesmo muitas vezes lá no íntimo do nosso coração. É por isso que a palavra de Deus diz, olha, quanto ao mais,
sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Diga comigo assim: eu preciso me fortalecer no Senhor, porque eu estou em uma guerra. Amado, olha, e hoje, eu queria nesse quinto dia aqui compartilhar, com os irmãos, o tema sobre trabalhando e guerreando. Trabalhando para o Senhor, como nós estamos nesse tema aí, mãos à obra, mas nós precisamos trabalhar, mas é necessário também a gente o quê? Guerrear, porque a gente está numa guerra. Eu quero dizer que Neemias, querido, juntamente com o povo de Israel, com o povo de Deus, eles viveram isso, eles tiveram ali o seu momento de construir, de reconstruir, de edificar ali novamente, porque o muro já tinha sido construído e havia tombado, e agora Neemias está reconstruindo os muros, e nesse trabalho ele teve que guerrear, porque havia inimigos, e eles enfrentaram vários tipos de ataque, vários tipos, para que esses ataques vieram, para que eles o que? Paralisassem, para que eles abandonassem aquela obra, aquilo que era para ser feito. Eu quero dizer, meu irmão, que hoje também, olha, não é diferente. Nós estamos profetizando que esse ano nós vamos trabalhar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Amado, nós estamos dizendo, olha, mãos à obra. Mas eu quero dizer, querido, olha, que muitas vezes, nessa caminhada de 2022, o inimigo vai se levantar, vai se levantar contra mim, contra você, contra a igreja de um modo em geral, para fazer a gente parar. Diga comigo assim: misericórdia. Mas, querido, a gente não pode ignorar isso, porque querido, olha, o inimigo de Deus querendo roubar, querido, olha, aquilo que Deus tem para a gente, e é por isso que existe essa guerra. E hoje eu queria compartilhar algumas armas, querido, olha, que Neemias enfrentou, em relação aos seus inimigos, e que a gente também muitas vezes vamos ter que enfrentar, na nossa caminhada aí desse ano de 2022. E eu queria que você lesse comigo aqui, abrisse a sua Bíblia aí, nós vamos seguir aí Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 19, nós vamos ler aqui. Quando Neemias, ele chega lá e diz que ele vai reconstruir os muros, e fala, e pede também ajuda do povo, e o povo se dispôs a ajudar, o verso 18, ele diz assim: e fortaleceram as mãos para a boa obra. O verso 19 diz assim: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Quero que você leia também comigo, Neemias capítulo 4, verso 1 ao 3. Diz assim: e tendo Sambalate ouvido que edificávamos os muros, ardeu em ira, e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó e de pedra que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Amado, olha, a primeira coisa que Neemias enfrentou, foi o que? Olha, zombaria. Ele também foi desprezado, e não somente Neemias, mas todo o povo que estava com Neemias, diz que eles foi ridicularizado. Eles também, querido, olha, não receberam crédito ali de Sambalate, das pessoas que eram contrário àquela obra. O texto também vai dizer, querido, que houve o que? Deboche. Olha, vai vir uma raposa, aí vai subir sobre esse muro de pedra, e esse muro vai cair. Começaram a debochar, menosprezaram, desvalorizaram, em outras palavras, começaram a lançar dúvida no seu coração.
eu quero dizer, meu irmão, olha aqui, é assim que o inimigo trabalha. Né? Quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, o inimigo vai começar, querido, olha, agir dessa maneira, né? Colocar dúvida no seu coração, dizer que você não é capaz, que você não tem qualificação, que você é pecador, que você não tem condições de caminhar assim, que você é indigno, né? Amado, olha, foi assim que aconteceu com Neemias, né? Com aquele povo que estava ali, né? Eles enfrentaram, querido, olha, todas essas coisas, né? Tudo por quê? Porque eles não queriam que a obra avançasse. Amado, eu quero dizer que 2022 vai ser assim muitas vezes. Talvez você vai sentir algum sentimento dizendo, olha, eu não sou capaz. Olha, me pediram para eu fazer isso, mas olha, eu não sou digno. Né? Olha, quem sou eu? Amado, olha, Deus está dizendo para você, mãos à obra. Né? Deus está dizendo, olha, não paralisa, né? Não dê ouvidos. Né? Porque, amado, olha, foi assim que aconteceu com Neemias. Ele se dispôs a fazer juntamente com o povo, e logo apareceu gente dizendo, olha, desprezando, desvalorizando, debochando, dizendo que aquela obra não ia em frente, que eles não eram capazes, que eles estavam se revoltando. Amado, olha, lembra de Jesus? Quando Jesus estava lá no deserto para ser tentado, o que aconteceu? Satanás apareceu. Né? E Jesus estava lá 40 dias e 40 noites em jejum, sem comida, né? Lá, e aí Satanás aparece, né? Lá no finalzinho dos 40 dias, sabendo que Jesus estava com fome, sabendo que Jesus estava com sede, ele diz assim, olha, ei Jesus, se tu és o Filho de Deus mesmo, olha, pega essa pedra aí e transforma em pães. Né? Se você é o Filho mesmo, eu quero ver agora. Né? E o que Jesus fez? Transformou a pedra em pão? Não. Jesus disse, olha, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amado, olha, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus sabia quem ele era. Amado, Jesus sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar isso para ninguém. Né? Ele sabia quem ele era. Né? Se ele estava passando por aquela situação, né? Era porque Deus havia preparado para ele. Né? O fato é, irmãos, ó, que muitas vezes, né, olha, a gente dá atenção a conversas malignas e diabólicas, que quer levar a gente para um outro lugar, para uma outra direção. Né? Eu quero dizer, querido, que Deus está dizendo para você nesta noite, olha, mãos à obra, mas não dê atenção para vozes estranhas, né, que queira, querido, olha, desviar você para um outro caminho. Né, amado, Jesus sabia quem ele era. E você, quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? A Bíblia diz que você não é qualquer pessoa, não. A Bíblia diz lá no livro de João, e ontem nós lemos no começo do culto, que Jesus nos escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi. E vos designei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amado, diga comigo assim, eu sou escolhido do Senhor, para produzir muitos frutos no reino de Deus. Amado, você foi chamado para viver dessa maneira. Né? Amado, a Bíblia diz lá, olha, em 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amado, olha, você é uma nação eleita, você é povo de Deus. Amém. Né? Amado, então, querido, olha, diante das dificuldades que vão vir durante esse ano, né, que muitas vezes vai dizer para você, olha, você não pode fazer, você é indigno, né, que muitas vezes vai até debochar, que talvez você não sabe fazer de uma maneira perfeita, mas Deus sabe, querido, olha, da sua capacidade, né, Deus sabe do seu desejo de fazer o melhor para Deus. Eu quero dizer que isso já é o suficiente, querido, olha, para glorificar o Senhor. Né? Então, meu irmão, olha, caminhe, querido, olha, não dê ouvidos à voz maligna.
Você sabe, querido, olha, quando Eva deu ouvido a Satanás, você sabe o que deu. Né? Mas, querido, olha, essa foi uma das armas, querido, olha aqui, o inimigo usou lá na vida de Neemias, juntamente com o povo. Eu quero dizer que muitas vezes, querido, olha, o inimigo vai querer usar a mesma arma. A segunda arma, querido, olha, que o inimigo usou na vida de Neemias, juntamente com o povo, foi o que? Olha, a desistência. Eles queriam que o povo desistisse de construir os muros de Jerusalém. Amado, olha, capítulo 6 de Neemias, né, vai dizer que Neemias conseguiu construir os muros em 52 dias. Mas eu quero dizer que durante aqueles 52 dias, olha, o inimigo estava lá, dizendo, olha, para a obra, não adianta, esse muro vai cair, esse negócio não vai progredir. Amado, olha, saiba, o inimigo vai querer você paralisado durante 2022. Né? Diga comigo assim, fora da minha vida, toda paralisia. Amado, olha, você tem que profetizar isso, né? Durante esse ano. Senhor, olha, eu vou caminhar. Comecei o ano bem e vou terminar bem. Né? Começa a profetizar, começa a declarar na sua vida que nada vai paralisar. Isso não quer dizer, meu irmão, que não vai vir dificuldade, vai vir. Mas eu quero profetizar que juntamente com a dificuldade, Deus vai prover o livramento. Deus vai prover, querido, a vitória que você precisa. Mas é necessário, querido, olha, você ficar firme. Amado, olha, você lembra quando Moisés estava levando o povo para o deserto? Para a terra prometida, melhor. E o povo estava lá no deserto, né? E aí Moisés sobe lá no Monte Sinai. E quantos dias Moisés fica lá? Alguém sabe? Alguém lembra? Diga aí, 40. Diga com mais fé aí, irmãos. 40. Eita, povo inteligente. 40. Né? 40 dias ficou lá. Né? Olha, 40 dias. E sabe o que aconteceu? Vamos ler lá. Êxodo 32. Êxodo 32. Diz assim, olha. Mas, verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta, faze deuses que vão adiante de nós, pois quanto a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos que lhe terá sucedido. Amado, o que o povo fez? Né? Moisés estava lá recebendo os 10 mandamentos, e Moisés ficou lá 40 dias. Mas lá em Êxodo 32, versículo 1 está dizendo que o povo, olha, o que o povo quis? O povo não soube esperar. O povo já queria, querido, voltar para o Egito novamente. O povo resolveu falar assim: olha, Arão, faz um Deus para nós, porque Moisés já morreu. Já está 40 dias lá, a gente não sabe de notícia nenhuma. Né? Ele já era. Ou seja, o povo estava o quê? Desistindo, irmãos. Né? Desistindo da terra prometida. Desistindo, querido, olha, das promessas que Deus havia feito, querido, olha, de todos os milagres que Deus havia feito lá no Egito, do mar vermelho que se abriu. Deus só estava dizendo: olha, eu sou com vocês, olha, não vai ter inimigo que vai sobrepujar diante de mim. Deus deu todos os sinais, mas aqui agora eles estavam o quê? Desistindo. Né? Eu quero dizer, querido, que é assim que o inimigo trabalha. Né? Ele vai muitas vezes procurar fazer você desistir. Amado, nós precisamos, querido, olha, trabalhar e ter isso no nosso coração e guerrear contra essas armas malignas e diabólicas. Porque o inimigo, querido, vai dizer que você não tem capacidade, que você não tem condições, né, que você não é digno, vai te acusar, vai dizer que você é pecador, que você não merece. Mas eu quero dizer, querido, olha, com todas as suas falhas, Deus morreu foi por você, não foi pelo inimigo. Deus morreu foi por você, meu irmão. Você tem valor no reino. Então, meu irmão, olha, não desista, né? Não desista, porque o povo aqui de Israel já queria desistir, já queria voltar atrás, e eles não souberam o que? Esperar. O problema muitas vezes, meu irmão, acontece com a gente, né? A gente não sabe o que? Esperar. Diga comigo assim, esperar. Diga comigo assim, paciência. Diga comigo assim, fé. Amado, nós precisamos ter fé. Né? Crer, querido, olha aqui, a promessa pode até demorar, mas ela vai me alcançar. Né? Amado, essa é a bênção de Deus sobre nós.
Né, amado, como diz lá no livro de Hebreus, né, olha, as promessas de Deus, elas não são demoradas, porque muitas vezes Deus está trabalhando em outra área que você não está vendo, né, e ela vai te alcançar de alguma maneira, né, mas é necessário, querido, olha, a palavra de Deus, ele nos diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, né, Deus não tem prazer, né, então meu irmão, olha, não retroceda esse ano, né? Diga, Senhor, olha, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero me envolver, Senhor, me ajuda, eu estou começando o ano bem, estou aqui, Senhor Deus, olha, hoje é o 5º dia dessa campanha, eu quero profetizar que esse ano, que esse semestre, até junho, eu vou ver o mar se abrir na minha vida. Amém. Né? Eu vou ver, querido, as coisas acontecendo, Senhor. Né? Amado, não desista, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem o que? Prazer naqueles que retrocedem. Olha, vamos ler lá. Hebreus capítulo 10, vou ler para você, 10:38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode dar glória a Deus por isso? Amado, vamos caminhar, né? Vamos caminhar, né? Essa é a segunda arma diabólica, maligna, querido, que eu e você temos que guerrear, né? Olha, pedir para Deus, Senhor, olha, eu não vou desistir, né? Senhor, eu vou ficar firme, eu vou esperar, né? Eu vou continuar firme, mesmo que o meu trabalho ainda, olha, não deu resultado, mas olha, vai acontecer, Senhor, né? Vai acontecer, o Senhor é fiel. Né, amado, vamos caminhar. A segunda coisa, querido, que o inimigo tentou, né, para fazer com aquela obra parar. A terceira coisa que o inimigo tentou para que aquela coisa parasse, aquela obra não terminasse. Vamos ler lá, Neemias capítulo 4, versículo 8 e o 11. Vamos ler lá. Estou correndo aqui porque a hora também está correndo. Neemias capítulo 4, versículo 8 diz assim: e ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar ali confusão ali. Verso 11. E disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Amado, perceba aí, querido, olha aqui que o inimigo quis trazer, né? Olha, o inimigo queria matar aquele povo lá, o inimigo queria o que? Olha, trazer confusão, o inimigo queria o que? Em outras palavras, quebrar a unidade deles. Amado, era isso que o inimigo queria trazer no meio do povo, além de destruir, além de matar o povo, quebrar a unidade, né, daquele povo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Satanás sabe que quando o povo de Deus está unido, querido, olha, o inimigo já sabe que ele já perdeu. Amém. Né? Amado, olha, qual foi o texto que nós lemos aqui no começo do culto? O pastor João leu, né? Qual foi mesmo, irmãos? Mateus, quanto? 18. Né? Mateus 18, que diz lá, olha, que tudo que nós concordarmos aqui será ligado lá no céu. Aleluia. Né? Amado, concordância, meu irmão, né? Ou seja, o inimigo ele sabe disso, que quando a igreja, querido, olha, caminha em unidade, quando a igreja está em acordo, querido, caminhando com o mesmo propósito, trabalhando em unidade, amado, olha, nada vai parar a igreja, né? Nada vai parar. A Bíblia nos diz lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, dizendo assim, que a igreja primitiva, ela crescia, né? Ela multiplicava. Por quê? Porque a igreja perseverava na unidade, no partir do pão, na comunhão, né? Na doutrina, na palavra, na oração, né? Ou seja, havia unidade, meu irmão, né? E as coisas fluíam, né? A Bíblia nos diz lá no Salmo 133, ó como é bom e agradável viver unidos os irmãos, né? É como óleo que desce sobre a barba de Arão, sobre a argola das suas vestes. E a Bíblia diz assim, olha, e ali o Senhor ordena o quê? A sua bênção. Tudo por causa do quê? Da unidade. E é isso, querido, que muitas vezes o inimigo vai querer fazer, quebrar a nossa unidade, quebrar o nosso compromisso de, olha, de estarmos juntos trabalhando.
né? E a gente precisa, querido, olha, né, lembrar disso, né? Porque o inimigo diz o texto aqui, ó, que ele queria trazer o quê? Confusão. Né? Eu quero dizer, querido, que toda a confusão do inferno no nosso meio está repreendida. Em nome de Jesus. Há concordância aí, irmãos? Amém, querido, amém. Né? Nós precisamos, você lembra de Acã? Né? Quando Josué estava lutando lá, né? Para lutar lá contra Jericó, a cidade de Jericó, né? O que Deus falou assim, olha, falou para Josué e para todo mundo lá, olha, vocês vão entrar lá naquela cidade, os muros de Jericó vão cair, mas olha, é a primeira cidade que vocês vão tomar posse, mas também é a primeira que vai ser tudo consagrado para Deus, para mim, e o restante das outras cidades, olha, toda a riqueza será de vocês, mas nesta primeira vai ser consagrado a casa de Deus, né? E eles concordaram, e Deus assim fez, meu irmão. Aquelas muralhas enormes, que passava um caminhão em cima, elas caíram, né? Pelo poder do Senhor, a vitória foi feita. Mas o que aconteceu? Acã, o que ele fez? Pegou coisa que não devia, né? Ou seja, amado, quebrou a unidade do povo, né? E aí o povo foi lutar novamente em uma outra cidade quase insignificante, um povo chamado Ai, né? Eles chegaram lá, não venceram, pelo contrário, 36 pessoas morreram lá, sofreram, né? E aí Josué ficou horrorizado. Como isso, Senhor? E aí Deus fala para eles, olha, o que eu havia dito? Amado, olha, é tudo o que o inimigo quer, quebrar a nossa unidade. Porque sabe o que vai acontecer? Vai ter brecha no nosso meio, né? Mas eu quero profetizar que em 2022 não haverá brecha no nosso meio. Posso ver um amém aí? Amém. Diga comigo assim, em nome de Jesus, eu vou andar em unidade. Com a igreja do Senhor, e com o Senhor. E nós vamos concluir a obra que Deus espera para nós em 2022. Você pode dar glória a Deus por isso aí? Amém. Amado, olha, e diante dessas coisas que se levantaram na vida de Neemias, e diante do povo todo, né? Olha, esse desejo de desistência, essa quebrar a unidade deles, levar eles a reconhecer que eles não eram capazes de construir, que Neemias não era construtor, era copeiro, né? E tantas outras coisas que aconteceram. Como é que eles venceram? Como é, querido, olha aqui, Neemias reagiu, né, aos ataques do inimigo? Como que eles venceram essa guerra? Nós vamos ver também, Neemias capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não nos encubra a iniquidade, nem risque diante de ti o seu pecado, pois eles te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Amado, como que Neemias venceu? Neemias venceu juntamente com o povo, querido. Eles lançaram aquelas situações todas, aqueles desprezos, aqueles deboches, né? Aquela desvalorização que aquele povo estava dando para eles lançaram diante de Deus. Eles falaram: Senhor, olha, nós não queremos murmurar, nós não vamos reclamar, não vamos xingar ninguém, né? Mas nós vamos colocar diante do Senhor toda essa afronta. Amado, olha, é dessa maneira que a gente vence, né? Se vem esse sentimento no seu coração, meu irmão, que você não é capaz, minha irmã, meu irmão, que você não é digno, lança isso diante do Senhor, né? Olha, lance diante do Senhor e fala para o Senhor: Senhor, olha, eu quero fazer a tua vontade. Há esse sentimento no meu coração. Se esse sentimento não é seu, Pai, leve embora, né? Senhor, me dê a tua paz para fazer a tua obra. Senhor, olha, dá-me, Senhor, autoridade. Senhor, me capacita. E com certeza, querido, olha, Deus vai fazer, né? A segunda coisa, como eles venceram, querido, olha, está aqui no versículo 4, versículo 7, diz assim: mas ouvindo Sanbalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, os astoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodos
irritados. Amados, sabe como eles venceram? Porque eles não desistiram. Eles foram avante, com todos os obstáculos que haviam surgido. Amado, é isso que Deus está dizendo. Olha, caminhe. Olha, não olhe. Onde estão seus olhos, meu irmão? Onde estão seus olhos, minha irmã? Né? Olha, nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Como diz lá no livro de Hebreus. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Né? Amado, é isso que nossos olhos têm que estar. E caminhar, seguir em frente. Foi assim, querido, o povo ia avante. Né? O povo lá querendo falar, né? Querendo levar o povo a dispersar, mas o povo não deu ouvidos. O povo caminhou, seguiram em frente. A terceira coisa que eles fizeram, irmãos, está aqui no versículo 9, Neemias capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amado, eles não somente oraram, mas eles colocaram guarda de dia e de noite. Em outras palavras, eles vigiaram. Né? A Bíblia nos diz lá, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Né? Amado, nós precisamos vigiar. Né? Nós precisamos orar, precisamos. Mas a gente precisa estar atento. Né? Opa, eu estou querendo me desviar. Peraí. Esse pensamento não é de Deus. Eu vou levar cativo agora. A palavra de Deus diz que as armas dele não são carnais, né? Mas são poderosas em Deus. Então, olha, Deus me deu uma arma poderosa. Então, Senhor, olha, quero aniquilar toda arma contrária contra a minha vida. Né? Isso é vigiar, querido, isso é orar, é tomar posse da palavra de Deus. Né? Foi assim, querido, olha, que Neemias venceu, né? As oposições, as guerras que vieram contra ele. Ele estava trabalhando, mas também ele estava guerreando. E é isso que Deus quer que você faça. Né? Há trabalho para fazer, há trabalho, mas também é uma guerra para enfrentar, irmãos. Porque muitas vezes nessa guerra o inimigo vai tentar colocar na minha mente, no seu coração, né, que olha, que você não é capaz, que você não é digno, que vai querer colocar no seu coração outras prioridades, né, mas a gente precisa estar atento. Né? Neemias fez isso, né, orou, mas colocou guarda de dia e de noite, porque ele sabia que o inimigo queria se infiltrar lá no meio, que o inimigo queria vir, né, de vários lugares, mas ele colocou guarda. Né? A Bíblia também nos diz, querido, olha, eu vou ler para você, depois você lê esse texto, querido, que eu li em casa. Depois eu falei, eu preciso meditar nesse texto. Lucas capítulo 21, versículo 36, diz assim, né? É uma exortação à parábola da figueira, né? Que Jesus vai falar sobre vigilância, que está aqui em Lucas 21, do verso 29 ao 36. Mas a gente vai ler só o 36, diz assim, olha, Jesus dizendo, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que tem que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Depois você vai ler, querido, olha, o texto está dizendo assim, olha, para você escapar de todas as coisas que tem que suceder. Que coisas são essas? Aí você pode ler depois, né? Você vai saber que coisas são essas. Mas o texto está dizendo para mim e para você, olha, vigiai o tempo todo. Né? Nós precisamos vigiar, querido. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Né? Nós precisamos estar atentos, querido. Olha, a quarta coisa que Neemias fez, querido, que venceu, vamos botar lá em Neemias, capítulo 4, versículo 16 e 17. Estamos terminando já. Neemias 4, versículo 16 e 17. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade empunha a lança, o escudo, arco e couraça. E chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Verso 17. E os carregadores, que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma das suas mãos fazia a obra e com outra mão segurava a arma. Amado, o que eles fizeram? Eles dividiram o povo. Metade trabalhava e outra metade ficava com o quê? Com a arma. Né? Atento ali,
né, fazendo segurança para aqueles que estavam trabalhando. Né, amado, olha, é isso, querido, que eu e você temos que entender. Nós estamos numa guerra, né? E nessa guerra a vitória já foi dada. Deus já falou que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E muitas vezes, querido, nós vamos ter que estar assim, né? Vai estar alguns irmãos trabalhando e você vai estar na retaguarda orando, né? Olha, ó Senhor, meu irmão está lá, saiu aí para evangelizar. Eu vou ficar aqui, vou ficar orando por ele, né? Eu vou ficar aqui dizendo, Senhor, olha, dá bom êxito para o meu irmão, né? Eu vou ficar de retaguarda, vou cobrir a vida do meu irmão, né? De toda a seta do inimigo. Amado, nós precisamos, né, orar. Você vai ter que orar por uma família, a outra família vai orar por você, né? Porque cada família enfrenta guerras diferentes, irmãos. Mas a gente precisa ter essa consciência, porque só assim, querido, olha, a gente cumprindo um ou outro, que a gente vai vencer. Né? É por isso que Deus está dizendo para mim e para você, né? Logo no começo desse ano, olha, mãos à obra. Mas nós precisamos ter essa consciência, que durante o ano eu preciso da oração do meu irmão, eu preciso da cobertura espiritual do meu irmão, eu preciso que o meu irmão ore por mim, né? Nesse momento que eu estou aflito, passando por alguma dificuldade, né? Talvez o meu irmão está mais tranquilo, ele vai orar por você, e quando ele estiver passando, você vai orar por ele. Mas a gente precisa ter essa sincronização. E Neemias, querido, olha, ele fez isso, né? Para que aquela obra fosse concluída, ele colocou lá guardas. Metade trabalhava e outra metade ficava de guarda. Aí outro cansava, agora só ele ficar na guarda, né? Ficar de guarda aqui, aí o outro trabalhava lá. E aí assim, querido, a obra foi avançando, né? Na cooperação. Diga comigo assim: é na cooperação, que a glória de Deus, vai se manifestar, entre nós. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Verso 20, amado, diz assim: e no lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali correrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amado, olha o que aconteceu. Neemias, ele percebeu que os muros de Jerusalém era muito, como eu posso dizer, havia uma extensão do muro, era muito grande, né? Ou seja, um grupo estava trabalhando aqui, mas o outro lá, uns 200, 300 ou 500 metros na outra parte, ou mais. Aí ele falou assim: ó, não vai ter condições não, nós vamos colocar um chofar aqui, né? E quando esse chofar tocar, é sinal que o inimigo está próximo, e todo mundo vai correr para o mesmo lugar, e nós vamos ficar juntos. E sabe de uma coisa? Deus vai pelejar por nós. Amém. Amado, olha, é isso que eles fizeram, né? Eles colocaram gente ali, olha, para tocar o chofar, para avisar, querido, olha, para que eles pudessem correr para um lugar seguro, né? Mas apesar de toda essa estratégia, eles sabiam que era Deus que ia pelejar por eles. Não era na força deles, mas era na força de Deus. É isso que Deus está dizendo, meu irmão, para você nesta noite. Olha, esse ano não vai ser na sua força, vai ser na força de Deus, né? Mas a gente precisa dar alguns passos, mas a gente precisa ter isso na nossa mente. Olha, se Deus não fizer, nada vai acontecer, né? Eu só preciso caminhar fazendo, confiando no Senhor, né? E o restante, meu irmão, Deus vai fazer, né? Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Amado, foi assim que Neemias concluiu aquela obra, né? E como nós acabamos de ler aqui em Neemias capítulo 6, né? A última tentativa dos inimigos ali, né? Para paralisar. Sabe o que eles fizeram? O inimigo falou assim: não tem jeito, a gente não vai parar o povo nem Neemias. Mas uma coisa é certa: se a gente parar Neemias, a obra para. Eles mudaram de estratégia. Eles pararam de perseguir o povo, eles começaram a perseguir o líder. Não adianta, o povo está unido. Não, é o líder que nós temos que acabar com o líder. E aí, o texto começa, querido, de Neemias capítulo 6, dizendo assim: olha, e tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado os muros, e que nele não havia mais brecha nenhuma,
ainda que até esse momento, até esse tempo, não tinha posto as portas nos portais. O verso 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos nas aldeias do vale de Ono, porém intentaram fazer-lhe mal. Ou seja, amado, olha, os inimigos mudaram de estratégia. Eles quiseram agora derrubar o líder, envergonhar o líder, denegrir a imagem do líder, né? Porque eles sabiam, se a gente parar Neemias, o resto está tudo parado, né? Mas a palavra de Deus está dizendo assim, querido, que Neemias, até aquele momento, já tinha fechado o quê? Todas as brechas. O muro estava completo, só faltava o quê? As portas que havia nos muros. Eram 12 portas, faltavam 12 portas apenas. O muro já tinha se erguido e toda a brecha do muro já não havia mais. E agora eles começaram a trabalhar para cessar a vida de Neemias. Eles desfocaram do povo e estava lá em Neemias. E é interessante, querido, que o texto começa dizendo assim, olha, faz questão de dizer, olha, as brechas foram tampadas. Amado, quando eu li esse texto aqui, eu falei assim, meu Deus, né? Olha, diga comigo assim, quando as brechas da minha vida são tampadas, o inimigo entra em desespero. Amado, olha, é isso que o inimigo entrou. Olha, não tem mais jeito, o muro está construído, só faltam as portas, não tem mais nem brecha. Né? Eu quero profetizar na sua vida, querido, olha, que você vai clamar ao Senhor e pedir para Deus, olha, som do meu coração, som da minha vida, vê se há em mim alguma brecha aí, Senhor, que eu quero fechar. Eu quero que esse ano a minha vida ande, querido, olha, retamente na presença de Deus. É assim, querido, que a gente vai vencer. É assim, querido, olha aqui, o inimigo, querido, não vai encontrar lugar na nossa vida, né? E diz o texto, querido, se a gente fosse ler aqui, que a hora já foi, mas eu vou dar uma resumidinha aqui, né? Diz o texto que o povo começou a chamar Neemias, olha, vem aqui, vamos fazer um encontro, Neemias, vamos conversar, né? Olha, vamos fazer as pazes, Neemias, né? Vamos ser amigo da onça, Neemias, né? E aí eles chamaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e Neemias falou assim, olha, eu não posso parar a obra, né? Neemias estava o quê? Focado. Amado, eu quero dizer, querido, que infelizmente o inimigo ele vai tentar também tirar o seu foco durante o caminhar desse ano, né? Mas é necessário que a gente seja focado, querido, que a gente esteja atento. Neemias, ele não desfocou, né? 4 vezes eles chamaram lá Neemias para conversar, e Neemias falou assim, eu não posso ir. Aí na 5ª vez eles fizeram uma carta, e nessa carta estava dizendo que Neemias estava conspirando contra o rei que deu todo o material para ele construir, o rei que deu todo o recurso. Eles estavam mentindo na carta, dizendo, olha, Neemias quer ser o rei de Israel, Neemias quer ser o rei de Judá, Neemias quer ser o rei de Jerusalém. Aí Neemias teve que ir lá e conversar com um dos profetas lá, dizendo, olha, tudo isso aí é mentira, eu não tenho nenhuma pretensão disso, eu estou aqui somente para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida, né? Isso que vocês estão falando é tudo mentira. E aí aquele profeta disse assim para Neemias, Neemias, olha, tá bom, mas vamos fazer o seguinte, olha, vamos lá para o templo, vamos entrar dentro do templo, né? Porque os caras estão querendo te matar, Neemias, né? Vamos para lá, e lá é um lugar seguro, o templo ninguém entra, né? Aí Neemias pensou e falou assim, como que eu vou entrar dentro do templo? Eu não sou sacerdote, é só o sacerdote que entra lá, né? Como que eu vou entrar? Aí Neemias parou e disse assim, eu já sei, eles te compraram, né? Eles te subornaram, né? Para você mentir para mim, para falar que Deus está mandando eu entrar no templo, só que eu não posso entrar no templo, né? Então, olha, eu não vou entrar no templo, eu não vou pecar contra o Senhor, eu não vou dar brecha para o inimigo blasfemar contra mim, vir contra mim, falar mal contra mim. E Neemias, querido, se guardou, ele vigiou, e assim, querido, olha, ele concluiu aquela obra.
Amado, eu quero dizer que muitas vezes o inimigo vai vir contra você, né? Para tirar você do foco, né? Porque ele vai falar assim: olha, todo mundo eu não vou conseguir, né? Então eu vou em alguns, né? Mas eu quero profetizar que isso não vai acontecer, que você vai estar atento, que você estará vigilante, observando a palavra de Deus e ouvindo somente a voz do Senhor. Eu posso ouvir um amém aí? Amém. Amado, vamos trabalhar, vamos guerrear, porque Deus já colocou todas as armas na minha mão e na sua mão, né? Mas é necessário, querido, a gente avançar, né? No nome de Jesus. Eu queria só terminar, querido, dizendo para você uma coisa, que a história de Neemias é uma história linda, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eu quero dizer também que essa história ensina uma coisa muito importante, né? Os muros estavam o quê? Caídos, estavam lá no chão, né? E esses muros que eles simbolizam vidas também, né? Eu quero dizer, querido, que não há vida que Deus não possa levantar. Todas as vidas Deus pode restaurar, assim como aqueles muros foram restaurados, querido. Eu não sei, lá na sua casa, ou alguém que você conhece, olha e fala assim: olha, essa pessoa precisa de restauração, essa pessoa precisa se levantar novamente. Eu quero dizer que isso é possível, né? Porque Deus é um Deus que restaura muros, né? Deus é um Deus que restaura vidas, né? Então, meu irmão, se você conhece alguém que está assim, né? Que você sabe que aquela pessoa caminhava na presença do Senhor, né? E que aconteceu alguma coisa que ela se desviou, ou ela foi enganada pelo mundo, né? Pela sedução aí de toda ação diabólica, maligna. Mas eu quero dizer que Deus pode restaurar, amém, através da sua vida. Assim como Deus usou a vida de Neemias, Deus pode usar a minha e a sua vida, né? Para orar, para clamar, para que Deus possa levantar essa pessoa, em nome de Jesus. E essa vai ser a nossa oração hoje, né? Nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, olha, me capacite para lutar a tua guerra, Senhor, né? Me capacite nessa guerra espiritual que eu estou. Senhor, me ajude a tomar posse de toda a armadura do Senhor. Senhor, me ajude a estar vigilante, Senhor, né? Senhor, olha, me ajuda a andar em unidade com a tua igreja, com os meus irmãos, né? Senhor, me capacite, né? E nós vamos orar, vamos colocar em pé, meu irmão, né? E nós vamos orar aqui, clamar ao Senhor, né? Vamos pedir aqui, o pastor João está orando, terminando aqui, levantando esse clamor, em nome de Jesus.